Olá, caros alunos, eu sou o professor Jean Carlos, da disciplina Físico-Química 1. Vocês já presenciaram uma cena como essa? Esse é um exemplo clássico de aumento de entropia. Você vai compreender melhor esse fenômeno após nossa aula de hoje, em que vamos conhecer um pouco sobre a segunda e a terceira lei da termodinâmica. Para começar, vamos entender como ocorre a espontaneidade de uma reação química. Observe os slides. Temos aqui dois líquidos. Um líquido a temperatura de 80 graus e outro líquido a temperatura de 20 graus. Quando os dois são misturados, o sistema tem a temperatura em 50 graus. Um diminui e outro aumenta a temperatura. Temos aqui um cubo de gelo, um cristal perfeito com estrutura totalmente organizada, a máxima ordenação. Esse cubo de gelo, se exposto ao ambiente, ele vai se transformar numa poça d'água. As moléculas vão ficar totalmente separadas com a mínima ordenação possível. É o que a gente chama de entropia máxima. Temos aqui um corpo A e temos um corpo B. Cada um com sua temperatura T1 e T2. Se entrar em contato, sempre que acontecer, vai haver transferência de energia do corpo A para o corpo B. Vamos definir bem os conceitos. Desordem em química significa uma distribuição mais homogênea da matéria e energia pelo sistema. E entropia é o nome dado à medida da desordem desse sistema. Em linhas gerais, temos para uma substância que a entropia da fase sólida é menor do que a entropia da fase líquida, que é menor do que a entropia da fase gasosa. Agora vamos ver como isso funciona no cálculo da entropia. Vejam só os slides. O ΔS, ou variação de entropia de uma reação, está diretamente ligado à entropia acumulada nos produtos e à entropia acumulada nos reagentes. Como todo delta, o final menos o inicial vai dar o valor dessa variação, que é o ΔS. Quanto menor a entalpia de um sistema e maior a entropia desse sistema ou desorganização, mais espontânea a reação será. Quando houver uma maior desordem, essa maior desordem leva a uma maior entropia. O sistema é mais desorganizado. Se houver menos desordem e mais organização no sistema, uma menor entropia vai ser registrada. Quando a gente tem um sistema qualquer em que a energia interna é U, a variação dessa energia interna depende de duas coisas: a temperatura na qual o sistema está submetido e a variação de entropia que acontece. A energia livre de Gibbs é a energia que sobra quando, depois de uma reação perder ou ganhar energia com entalpia, deduzir disso a variação da energia interna. O que sobra de energia é o que a gente diz energia livre de Gibbs. Eu quero que vocês prestem bastante atenção agora nessa tabela de espontaneidade. Essa tabela que reúne as grandezas entropia, entalpia e a temperatura do sistema. Tabela de espontaneidade. Essa tabela é a tabela que relaciona as grandezas variação de entalpia, variação de entropia e temperatura com a espontaneidade do processo, para saber se uma reação ocorre de maneira espontânea ou não. Em qualquer temperatura que seja, se o ΔH e o ΔS forem menor do que zero, a equação sempre será espontânea. O sistema da reação química com certeza não será espontâneo em qualquer temperatura se os valores de entropia e entalpia forem diferentes, maior do que zero e menor do que zero. Além disso, em qualquer outra situação, provavelmente o sistema será espontâneo. Em baixa temperatura, ΔH menor do que zero e ΔS menor do que zero, provavelmente será espontâneo. Se os dois também forem maiores do que zero em baixa temperatura, provavelmente espontâneo. Com altas temperaturas, todos os dois sistemas com temperatura maior ou menor do que zero, provavelmente o sistema será espontâneo. Bom, vamos concluir nossa aula com um exemplo. Vejam só essa fábrica de produção de cal.
Uma fábrica que produz óxido de cálcio necessita reduzir o custo de produção para se manter no mercado com preço competitivo para o produto. A direção da fábrica solicitou ao departamento técnico o estudo da viabilidade de reduzir a temperatura do forno de calcinação do carbonato de cálcio dos atuais 1500 Kelvin para 800 Kelvin. Considerando apenas o efeito termodinâmico, pergunta-se: o departamento técnico pode aceitar a nova temperatura de calcinação? Em caso afirmativo, o departamento técnico pode fornecer outra temperatura de operação que proporcione maior economia? Em caso negativo, qual é a temperatura mais econômica para se operar o forno de calcinação? Problema clássico de entropia. A gente tem aqui os dados fornecidos de entropia e de entalpia, que, se vocês estiverem lembrado, na energia livre de Gibbs, a variação dela é ΔH menos a temperatura que multiplica a variação da entropia. Para isso a gente precisa, cuidado, aqui o dado está em quilojoules, enquanto que aqui está apenas em joules. Calculando a entalpia e a entropia, a gente tem que ΔH é igual a entalpia dos produtos, menos 393,5 e menos 635,1, menos a entalpia dos reagentes, que é menos 1206,9. Isso resulta num ΔH de 178,3 kJ. Já a variação de entropia ΔS é a entropia dos produtos, 213,6 mais 39,8, menos a entropia dos reagentes, que é 92,9, que resulta em uma variação de entropia de 160,5 kJ. Como a unidade de medida joule e quilojoule é diferente, a gente não pode deixar, tem que igualar. Então isso aqui é 0,160 kJ. Para calcular a energia livre de Gibbs, a gente vê a diferença entre os dois. Energia livre de Gibbs é igual a ΔH mais 178,3 menos a temperatura 800, que é a temperatura para a qual o departamento quer transportar, vezes a entropia, que é 0,160. Calculando, a energia livre de Gibbs resulta num valor positivo de mais 49,9 kJ. Ou seja, não pode acontecer, o processo não é espontâneo. Para que seja espontâneo, o valor da energia livre de Gibbs tem que ser menor do que zero. Então, se a energia livre de Gibbs é ΔH menos a temperatura que multiplica a variação da entropia, e isso tem que ser menor do que zero, a gente pode resolver em formato de inequação. A gente vai colocar mais 178,3 menos temperatura, que eu não sei qual é, a gente quer descobrir a temperatura mais econômica, que multiplica a variação da entropia, 0,160 kJ, menor do que zero. Menos temperatura que multiplica 0,160, menor que menos 178,3. Como não se admitem valores negativos para a temperatura, toda a equação tem que ser multiplicada por menos 1. Aí a gente tem que T vezes 0,160 é maior do que 178,3. Resolvendo, a temperatura tem que ser maior do que 1110,9 graus Kelvin. Então, para que o departamento aceite a nova temperatura, tem que ser no mínimo 1110,9 graus Kelvin. Bom, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vocês puderam aprender sobre grandezas como entropia, energia livre de Gibbs e como a temperatura afeta o sistema. Se quiserem se aprofundar mais, vocês podem consultar a apostila, resolver exercícios e se preparar para a nossa próxima prova. Tá? Muito obrigado a vocês e até a nossa próxima aula.